Ah, mas você vai falar só sobre beleza? Mas por que você não fala sobre racismo? Sim, como se eu não falasse de beleza, não fosse uma forma de protestar e representar, que eu acho isso de extrema importância. Hoje, Quebrando Tabu convida vocês para cozinhar seguindo uma receita que vai guiá-las passo a passo no preparo de uma moqueca de palmito com farofa de dendê show. Show! A cada etapa, vocês vão discutir sobre um tema relacionado à vivência da mulher negra, cada uma trazendo seu ponto de vista. Esperamos que saia uma discussão e um prato cheio de personalidades. Partiu? Partiu! Juntas, corte o palmito em rodela, corte também o pimentão, a cebola, o coentro e o tomate em rodelas, separem todos os itens em bols diferentes, liguem o fogo para aquecer a panela de barro. Enquanto isso, respondam. Para vocês, o que significa raízes? Eita! Vamos começar, né? Raízes eu acho que é a origem de tudo, né? Como tudo começou. Para mim, raízes, se falando na população negra no Brasil, a gente perdeu muito das nossas origens, a gente não sabe muito das nossas tradições, as nossas histórias foram apagadas. Por exemplo, Machado de Assis. Quando na escola a gente aprendeu que Machado de Assis era negro? A gente não aprendia. As referências negras só apareciam como escravizadas, sabe? Buscar minhas raízes foi algo que eu comecei a fazer depois de adulta, sabe? Entender, por exemplo, os ditados que a minha avó falava e eu não entendia que aquilo era, assim, uma tradição na família e eu nunca tinha percebido. Uma das coisas que minha avó fazia, por exemplo, era cozinhar. E quando a gente olha a história, né, da comunidade negra no Brasil, a gente percebe muito essa cultura sendo levada através dos alimentos. A gente percebe também essas tradições sendo levadas através das religiões de matriz africana. Quem eu sou hoje faz parte da criação, sabe? A personalidade, educação em geral, como olhar o próximo. Eu era muito pequenininha quando minha avó veio a falecer, mas o meu avô eu estive mais presente. E eu lembro muito dessa coisa da comida, porque ele era super independente, ele fazia tudo. E uma história que eu lembro é que ele sempre contava que ele veio da Bahia e veio a navio pro Rio, né, que sou do Rio. E aí tem muito essa coisa do correr atrás, ele veio com essa coisa de vou mudar a vida, sabe? Então minha mãe carrega isso, meus tios, minha tia, todo mundo. Uma coisa que é muito forte na minha família é essa tradição matriarcal, assim. A minha avó sempre foi a chefe da casa, sempre foi a chefe da família. O ensinamento das minhas tias era: se um homem levantar a mão pra você, um homem levantar a mão pra você, ele tem que levantar uma vez só. Você não pode deixar de forma alguma isso continuar assim. Quais foram suas maiores inseguranças na infância? Boa. Tempere o palmito com o suco de um limão e sal. E na panela de barro, refogue a cebola e o pimentão no azeite de oliva com uma pitada de sal. Essa eu consigo responder rápido. Tempo. Cabelo e meu nariz também. Eu lembro quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, eu comecei um hábito de usar um pregador no nariz pra afinar o nariz. Ah, eu acho que eu já vi um vídeo seu que você fala sobre isso. De alguma forma me chegou a informação que nariz fino era nariz bonito. Então eu precisava afinar meu nariz de qualquer forma. O cabelo, eu comecei a usar química transformadora com 4 anos. E aí só parei com 21. Até hoje eu uso a química, mas hoje é algo assim que é de total liberdade. Hoje eu reconheço, né, minhas raízes, minhas origens e tudo mais. Mas já teve o processo também do cabelo, até mesmo antes de eu fazer o processo de alisar e modificar, de ser o alvo.
Eu acho que a escola é a fase mais tensa, assim, né? Mais crítica, com certeza. Total. Você em si não tem essa consciência, essa coisa de, tipo, se olhar no espelho e não achar legal. É mais a opinião mesmo das pessoas, assim, a crítica te faz a olhar dessa forma. Às vezes, dentro de casa, a gente recebe muitas palavras positivas, Exatamente. incentivo, etc. Mas quando a gente sai desse ambiente, já era. Porque aí você começa a ser apontado, a sofrer racismo na escola. Uma das questões que eu só descobri depois que eu fiz um canal, a maioria das meninas negras tinha problema com festa junina. Durante a infância, essas meninas não eram escolhidas para dançar nunca. Como você era vista como a menina feia, né, do grupo, então ninguém queria dançar para não ser zoado. Isso com certeza traz consequências, sabe? Olhando para um lado positivo, eu acho que essa questão da ser independente. Sei lá, brincar de cabana, tá sozinha, como se eu fosse sozinha, tá? Eu tô na minha casa. Mas, por outro lado, a gente pode olhar isso como uma solidão, como um distanciamento dessas críticas e tudo mais. Eu também tinha essa brincadeira, mas eu acho que também era um reflexo do tipo, não tô conseguindo fazer amizade, então eu vou me virar sozinha. Vamos dizer que a gente tá mais forte ou moldado para lidar com as pessoas e entender esse lado pelo que a gente já passou. Quais foram suas referências na adolescência? Adicionem ao refogado o palmito e o tomate em camadas. Adicionem o coentro e leite de coco. Deixem ferver por 15 minutos. Eu acho que na adolescência Desenho. a principal referência era Thaís Araújo na Sim. TV. Também a Isabel Filardes, que eu já via como uma referência na época. Eu acho que tinha muita gente de fora também, principalmente Isso na é bom. música, né? Beyoncé, Lauryn Hill. Eu era nova. Sabe o que eu lembro de desenho? Ah, sim. Super Choque. Ai, Eu Super assistia Choque, é Super. verdade. O Maluco no Pedaço. Sim. Eu, a Patroa e as Crianças. Total. Que traziam essa coisa da família negra, né, sendo representada na TV. Às vezes, quando você tá na escassez e você não conhece a abundância, você nem sabe que você Sim. gosta daquelas outras referências, sabe? Via as mulheres negras sempre representadas com estereótipos. A gente ficava tão feliz já de ter uma atriz Já tá negra ali, né? que tá tudo passava bem. desapercebido. Eu até hoje eu curto muito um pagode. É verdade. E um samba de raiz. Tem muito a ver com nossas origens. Porque o meu avô escutava, minha mãe escutava, a família toda fazia aquele pagodão no quintal, churrasco, feijoada. Tem a Elza Soares também. Sim, Alcione, que sempre contou sentimentos, né? E hoje a gente tem estudado sobre como os homens negros começaram a falar dos sentimentos através do pagode. É interessante. E aí a gente entra no hip hop também, né? Entra no Racionais, no rap. E o Racionais eu acho que foi uma grande transformação no sentido... Assim como os caras no pagode estavam falando de amor, o Racionais traz essa pegada mais social, de se colocar, de perceber a periferia, sabe? De se colocar como uma pessoa da periferia. Contar uma história, né? Contar uma história. Contar uma história. Toda a cultura negra, toda a cultura ligada às pessoas negras é sempre muito colocada nessa coisa do mal, ou do ruim, ou do... Sem valor. Sem valor. E aí hoje a gente também vê essas referências que são marginalizadas, por exemplo, caindo em vestibulares. É você mostrar pra quem tá estudando que tudo é cultura, sabe? Exatamente. Que a periferia produz cultura. E que existe uma diversidade, Exatamente. né? Não vive naquela bolha do padrão e tudo mais. Eu acho que é isso, é mostrar a diversidade e mostrar o valor de cada um. Sim. Olhando para sua parceira de cozinha, o que te dá mais orgulho nela? Para a farofa, aqueça o azeite de dendê em uma panela, acrescente a farinha de mandioca e mexa até dourar. Coloque sal a gosto. Sirvam a moqueca com a farofa. É isso, tá acabando. Show! Eu admiro essa garra, sabe? Essa mulher que ela se tornou e hoje também tendo a voz na internet pra falar, ela é um grande exemplo. Sempre quando me perguntam,
ai, eu quero mais referências e tudo mais, eu falo, sigam Gabi, maravilhosa, que lá você vai ter aula. Então eu achei isso incrível, né, saber um pouquinho dessa história dela. Me orgulho muito. Muito maravilhosa, eu já né? falo de você, Camila. Concentradíssima. E uma das coisas que eu mais admiro e que você expressa isso através do seu trabalho é que você é muito autêntica, sabe? Você escolheu um caminho a seguir na internet e você tem perseverado nesse caminho e tem alcançado meninas que querem falar de beleza. Sim. Muitas vezes a gente é muito polido, sabe? No que a gente tem que falar, ou no que a gente precisa falar se a gente está no ambiente. Por exemplo, na internet, mas você vai falar só sobre beleza? Mas por que você não fala sobre racismo? Sim, como se eu não falasse de beleza, não fosse uma forma de protestar e representar, que eu acho isso de extrema importância. Eu falo sempre, eu quero ver pessoas negras no YouTube, na internet, na televisão, e eu não quero ver elas só falando sobre questões raciais ou falando sobre os ataques que elas sofreram, nem nada disso. Eu quero ver pessoas negras falando sobre games, gente negra falando sobre livros, sobre literatura, sabe? A gente precisa naturalizar a nossa existência cada dia mais. Sim. Mas eu não sei quando essa farofa tá boa, não sei. Porque o Dendê tá... Deixa eu mexer um pouquinho. Enquanto comem, discutam. O que vocês veem na nova geração de mulheres negras? Enquanto comem. Vamos, Camila. Nossa. Chegou o meu momento aqui. Chegou o momento. É agora que nós vamos ver se tá show, realmente. Antes de comer, e aí, Camila, o que você vê nessa nova geração? Eu vejo que é uma nova geração assim, de revolução, de mudar totalmente o quadro de antes e sendo assim uma nova visão para aqueles que ainda vão crescer, passar pela adolescência. Eu acho que isso vai ajudar e muito, sabe? Para ser mais seguro e não precisar viver um baque da vida para depois se reerguer. Concordo muito com você. Eu acho que a nossa geração, ela viveu um despertar. Falar sobre questão racial era um tabu, literalmente, assim. As pessoas mal se identificavam, as pessoas falavam que eram morenas escuras, marrom bombom, morena clara, tudo pra não se autodeclarar negra. Uma pessoa negra. Hoje, eu percebi que as crianças negras, elas já nascem em um outro ambiente, sabe? Com essa valorização de gente falando sempre, olha, nossa, seu cabelo é bonito sim. Hoje em dia você anda na rua, você vê várias crianças negras com cabelo natural. Sim. Sabe? Com roupas, no estilo. E isso é empoderadas desde pequena. Sim, e isso é muito interessante da gente perceber e perceber o nosso papel nessa mudança, assim. Porque essa nova geração tá muito mais ciente das suas raízes, muito mais ciente do que elas são e do que elas podem ser, sabe? Do potencial que tem nessa descoberta. Então, minha visão é bem positiva. Já vai estar comendo, né, Camila? E aí, gente? Tá bom, né? Tá bom mesmo real? Olha, Gabi, eu amei cozinhar junto contigo, fazer esse prato delícia, porque ficou bom mesmo o negócio. Foi uma experiência incrível bater esse papo. Segue lá, Gabi, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E eu digo mesmo, Camila, foi um prazer cozinhar com você. Também recomendo o seu canal, eu conheço o seu canal há muito tempo. Você lembra? Quando eu iniciei meu canal, eu te convidei pra gravar um vídeo comigo. Sim, tá lá um vídeo bem antigo, né? Bem antigo. E um outro canal que também vale muito a pena vocês seguirem é o canal do Quebrando Tabu aqui. Sim. Então se inscrevam, dá like no vídeo, curte esse vídeo. Por favor, deixa o like depois desse prato maravilhoso, ativa o sininho, comente aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso. É isso. Beijo. Beijo.